Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Escrito nas Estrelas, o novo canal de astrologia aqui do YouTube. Já desceu o joinha aí no início, tá bom? Pra me ajudar. Não se esquece, gente, de deixarem os seus depoimentos aqui embaixo no final deste vídeo, porque esse vídeo tá extremamente incrível. Fiz uma baita pesquisa histórica aqui pra conseguir trazer todo o meu raciocínio dentro desse vídeo, através de slides, tá bom? Então, esse vai ser um vídeo muitíssimo completo. Espero que não fique maçante pra vocês também. E me informem se vocês gostaram, tá bom? Desse tipo de vídeo. Hoje nós vamos então ver, né, uma análise sobre como será essa transição de Netuno em Peixes para Netuno em Áries, o que nos aguarda e como foram contextos históricos do passado, para eu conseguir fazer vocês entenderem a simbologia desse planeta e o quanto ele é extremamente importante para a nossa convivência em sociedade, o quanto ele afeta o nosso convívio em sociedade, tá bom? Então, tá sendo um vídeo muitíssimo completo, espero o depoimento de vocês aqui embaixo, quero responder todos, quero que vocês inclusive agreguem dentro desse vídeo, caso vocês tenham perspectivas sobre todos os pontos que eu vou trazer aqui, tenho a pretensão também de trazer a história da astrologia, caso vocês gostem desse vídeo, tá bom? E posteriormente nós também teremos o vídeo sobre como será esse Netuno em Áries para cada um dos ascendentes, tá bom, pessoal? Então assim, tô trazendo conteúdo muito completo, isso daqui é conteúdo de aula, tá bom? Então, deixem o seu like, compartilha para aquele amigo que gosta de astrologia ou que pelo menos gosta de história no geral, tá bom? E aguardo aí todos os feedbacks de vocês. Então, bora começar esse vídeo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar com esse vídeo hoje sobre a transição de Netuno, essa transição linda que está acontecendo aí no céu, que já aconteceu, na verdade, né? Mas que nós teremos ainda um último remember do que foi, né, esse Netuno em Peixes. E ao longo de todo esse vídeo vocês vão conseguir entender melhor a minha perspectiva, né? E tudo que se desenrolou mesmo, né, nesses últimos 10 anos, de coisas que nós precisamos relembrar, né, para entender se a gente realmente conseguiu compreender a mensagem que Netuno em Peixes quis trazer pra gente, né, durante todo esse período transitando por este signo. Pois nós receberemos esse adeus, né, do signo de Peixes e um olá para o signo de Áries, mas nós teremos aqui uma outra entrada de Netuno ainda no signo de Peixes esse ano, tá bom? Porque o que vai acontecer aqui, gente, é que nós já tivemos a entrada de Netuno em Áries no dia 30 de março de 2025, então já aconteceu. Nós teremos também a transição, né, a caminhada deste Netuno em Áries até o dia 22 de outubro de 2025. Então ele entrará em movimento retrógrado e ainda vai colocar o pezinho ali, sua última vez colocando o pezinho no signo de Peixes, tá bom? Então a gente vai receber um retorno aí de tudo que esse planeta quis nos ensinar durante a sua trajetória, né, de Netuno em Peixes. E vai ser muito interessante para que a gente consiga compreender se nós realmente evoluímos sobre todo o simbolismo do signo de Peixes, né? Principalmente de um Netuno em Peixes, ali dentro do seu signo regente. Então, pessoal, a gente só realmente sentirá Netuno em Áries definitivamente após o dia 25 de janeiro de 2026, no ano que vem. Tá bom? Então, no dia 25 de janeiro, nós teremos novamente a entrada de Netuno em Áries e definitivamente. Mas antes nós teremos uma retrospectiva aqui deste planeta, né, com a sua entrada no signo de Peixes, né? Uma retrospectiva de anos anteriores que nós tivemos essa passagem, né, de Netuno em Peixes, para a gente conseguir perceber o quanto a vida é cíclica, né? Nós vivemos ciclos e esses ciclos eles se repetem. Temos a roda zodiacal, né? E ela tem um meio, tem um começo, um meio e um fim. E quando chegamos no fim, nós recomeçamos. Com um entendimento maior, talvez, um discernimento maior, talvez, mas nós sempre precisamos revisitar os significados. Então, todos os planetas, né, dão uma volta completa ali no zodíaco, né, dentro das 12 constelações aí, que são, né, constelações consideradas dentro da astrologia do nosso sistema solar. Então vocês vão perceber que quando eu estiver falando aqui sobre os anos, né, de 1857 a 1861, situações que aconteceram nessa época terão muito esse teor, né, de Netuno em Peixes. E vocês vão perceber que quando eu estiver falando, né, da nossa atualidade, se eu não me engano, aí Netuno entrou no signo de Peixes em 2011, né, e ficou aí até 2025. Então, vocês vão perceber o quanto as situações se repetiram, só que dentro de contextualizações bem pouquíssimo assim diferente uma da outra,
mas já com um certo discernimento maior, de certa forma, tá bom? Então a gente percebe que o ser humano ele vai evoluindo, sim, né, de uma forma bem gradual. E às vezes aquilo que a gente ainda precisa evoluir é muito mais conectado com o nosso ego do que necessariamente com o nosso entendimento, com a nossa inteligência. Até porque nessa época aqui que vamos falar agora, a ignorância era muito maior, né, em muitos temas da sociedade. Então, pra gente ter uma noção, né, um surgimento aqui da anestesia, né, e da compreensão de doenças infecciosas. Então, aconteceu nessa época aqui, né, a primeira cirurgia com anestesia. Então, é um puta salto para a humanidade, né, isso a gente não pode negar. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente percebe que as nossas dificuldades atuais não se diferem muito dessas daqui, tá bom? Então, vamos começar, então, 5 tópicos positivos da passagem de Netuno em Peixes, dentro dos anos aqui, né, de 1847 e 1861. E primeiramente a gente tem aqui, né, o crescimento, né, do espiritismo e o desenvolvimento, né, desse conceito na época e o movimento transcendentalista aqui, que seria aqui um pensamento mais de unificação, né? Então, é como se Deus fosse parte, né, da natureza, fosse parte do homem. Então, todos esses pensamentos também, inclusive trazendo questões mais espirituais e intuitivas para a realidade, para o nosso dia a dia, né, para a nossa prática diária. E de um entendimento de que a nossa fé ela pode ser baseada dentro de pensamentos próprios, né, de um processamento de raciocínio próprio também. Então, o tema de espiritualidade, Deus, transcendência, conexão com o plano espiritual, todos esses temas são pautas, né, em épocas de Netuno em Peixes. E o Netuno em si, ele vai carregar as questões de ideologias, de fés, de princípios, em qualquer signo que ele esteja. E daí vai depender do teor desse signo, né? A gente vai perceber a diferença quando estivermos falando sobre o signo de Áries, ok? Mas a questão é que o Netuno em Peixes está domiciliado. Então, é como se fossem épocas em que o ser humano se questiona da própria existência, do seu objetivo como pessoa. Por que eu estou aqui? Para que eu vim para essa terra, né? Para esse plano material? Eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo. E às vezes a gente tem tantos sonhos e tantas vontades que se dispersa, né? Essa energia pisciniana, às vezes, essa vontade pisciniana de muitas vezes querer fazer parte de um todo, mas ainda não tem total compreensão de como, quando, né? Então se tem assim uma dispersão daquilo que veio se fazer na Terra, né? E o Netuno em Peixes, ele também carrega uma necessidade da geração de agir com propósito, né? Então tudo que nós estamos colocando a nossa energia, colocando a nossa dedicação, tem que ter um motivo superior. Senão tudo é feito com preguiça. Essa é a parte sombra, né, do signo de Peixes. A negligenciação da realidade porque ela não tem um propósito real e verdadeiro. E se eu sinto isso, eu vou à procura, né, desse sentimento, dessa fé que eu gostaria de enxergar em cada detalhe e situação do mundo. Então, por isso, são épocas em que os seres humanos acabam se conectando com outras religiões, se propõem, né, a entender melhor sobre astrologia, sobre tarô, que foi o que aconteceu na nossa época agora, e, né, nesse período aqui que estamos analisando, foi através do espiritismo, né, teve um baita crescente do espiritismo nesse momento. Então, o ser humano acaba sentindo essa necessidade de ter objetivos com um propósito superior à matéria em si, né? Nós também tivemos aqui, né, surgiram avanços na anestesia e na compreensão de doenças infecciosas. A primeira demonstração e intervenção cirúrgica com anestesia foi realizada em 1856, um ano antes, né, de Netuno entrar em Peixes, mas o desenvolvimento dessa proposta aconteceu em um período de Netuno em Peixes, né? E o quanto isso é extremamente interessante. Netuno rege qualquer substância que tira o nosso corpo material de um estado de consciência, né? De um estado onde nós estamos tecnicamente acordados e conscientes, certo? Nós raciocinamos, nós compreendemos, nós criticamos, nós opinamos, então nós temos total discernimento. Nós estamos no nosso maior estado de lucidez, digamos assim. E Netuno rege essas intervenções meio invisíveis, né, que mexem com os nossos sentidos, que mexem com a nossa raciocinalização. Eu nem sei se essa palavra existe, mas é por isso que é um signo que fala sobre remédios, fala sobre drogas,
qualquer tipo de drogas que mexam com o estado natural do nosso corpo, né? E anestesia e substâncias que nos deixam anestesiados, né? Não necessariamente uma anestesia em si, é aqui regido por Netuno, essa simbologia, principalmente em peixes, ok? Então é muito significativo isso ter acontecido justamente, né, em épocas de Netuno em peixes e consequentemente foi se desenvolvendo aí, né, até a finalização em 1861. Nós também tivemos aqui o crescimento do romancismo e fantasias, né? Literaturas que misturam ficção e espiritualidade. Nós também tivemos uma onda aí, né, em 2011, de muitos filmes diferentes. Filmes que muitas vezes falam sobre realidades alternativas, né? Muitas séries, inclusive, né, que surgiram aí. Então, o crescimento aqui dessa simbologia em 1847 veio mais através dos livros, né? Não se existia ainda cinema nessa época. Então surgiram muitos livros, né, com esses temas mais românticos, mais fantasiosos, né, que falavam muito sobre espiritualidade. O próprio espiritismo, né, é uma baita referência dessa época. Então, obras, né, que foram escritas aí sobre o espiritismo. Outra situação também é que todas essas obras, até hoje, são muito lembradas, né, dentro da nossa sociedade. Foram obras que deram origens aí a filmes que todo mundo reconhece e todo mundo gosta de fazer versões diferentes, né, desses filmes. Um exemplo aqui é O Morro dos Ventos Vivantes, A Letra Escarlate, Os Miseráveis também, se não me engano, é um filme com Anne Hathaway, né? Então, muitos livros que fizeram um marco aí, principalmente pela escrita da época, né? Que são lembrados até hoje, que são vistos como obras maravilhosas, né? Então, a época de Netuno em Peixes carregam, né, esse simbolismo de artistas, de obras, da arte sendo reconhecida. Não é à toa, né, que a Fernanda Torres acabou ganhando o Oscar aí dentro de um período de Netuno em Peixes, certo? E isso recebe uma simbologia, um simbolismo extremamente foda, né? Para a história da astrologia em si. Inclusive, gente, eu vou trazer aí um vídeo sobre a história da astrologia, tá bom? Vai ser um vídeo mais trabalhoso, mas me aguardem, porque depois que ele finalizar ele vai ficar incrível. Nós também tivemos aí a luta, né, pela abolição da escravidão em diversos países. A sustentabilidade também ganhou mais foco nessa época, né? A saúde mental também ganhou bastante força. Então, os temas sociais, né, a sociedade em si, ela começa a ficar mais preocupada com a empatia pelo outro, né, com o bem-estar do outro, porque isso é uma forma de libertação, de conexão com a espiritualidade também. Então, como é que eu espero receber salvação, sendo que eu trato o outro como meu objeto, né, sendo que eu trato o outro como meu escravo? Então, nessa época aqui, ainda não tinha acontecido, né, a abolição de fato da escravidão, mas surgiram diversos protestos, surgiram muitos movimentos, né, que resultaram nisso com a entrada de Netuno em Áries, né, que fala aqui sobre a libertação de fato, sobre eu usar, né, as minhas ideologias, os meus princípios, a minha fé para me libertar. Então, em 1852, a gente teve aqui, né, a criação de uma obra, A Cabana do Pai Tomás, que resultou em muitos debates em relação à escravidão. Surgiram também, né, muitos jornais, né, que ajudavam, né, nos debates em relação a esses movimentos, como o Deliberator, né. Então, tudo isso foi se somatizando para que quando a entrada, né, de Netuno em Áries viesse, a gente tivesse aí, né, a questão da abolição vindo finalmente para a matéria. Outros projetos sociais, né, que aconteceram, em movimentos sociais que aconteceram em relação a essa época foi a própria onda do feminismo, né, surgindo, então muitas mulheres aí querendo ter direito ao voto. Também tivemos várias lutas pelos direitos trabalhistas, né, por conta aí do crescimento da Revolução Industrial. Nós também tivemos, né, a Primavera dos Povos lá em 1848, que aconteceu na Europa, né, com o intuito de acabar, né, ter um fim aí referente às monarquias, já que o povo também queria uma participação política popular aí e buscar, né, por mais justiça social, por direitos civis, que é muito essa simbologia de Netuno em Peixes, né, a preocupação com a população como um todo. E também tivemos, né, um grande interesse e desenvolvimento pela psicanálise, inteligência emocional, pelas práticas que trabalham o subconsciente, que seria um desenvolvimento maior sobre a nossa perspectiva da mente, né, o desenvolvimento da nossa mente, como a nossa mente funciona. Então, todas essas questões de psicologia, né, como eu sempre falo aqui no canal, em vários vídeos já citei isso, o eixo de Peixes e Virgem fala sobre saúde mental e saúde física. Saúde mental Peixes e saúde física Virgem, né? Então, são épocas em que temas de saúde mental entram muito em pauta. E também, né, o desenvolvimento de um entendimento maior sobre a espiritualidade, né, com uma forma conectada com a mente, sabe? Como se fossem mundos alternativos. Um belo de um exemplo, né, o próprio espiritismo mesmo, nessa época, né, de 1857.
Allan Kardec publicou ali o seu primeiro livro, né, que foi o Livro dos Espíritos, que tinha ali como a sua maior intenção mostrar nessa comunicação com o mundo espiritual, essa ligação com o mundo espiritual, através ali da subconsciência, da sua intuição, de um entendimento aí, né, de reencarnação, de evolução da alma. Inclusive, muitos astrólogos que eu conheço, a maioria que eu conheço são espíritas, né? Eu, sinceramente, não tenho tanto conhecimento sobre esse tema neste momento, mas eu gostaria muito de me aprofundar, assim, para ver se realmente tem toda essa conexão com a astrologia. Eu acredito que deve ter. Nós tivemos aí nessa época, né, um crescimento do espiritismo moderno também. Tinha ali, né, como essa proposta de se comunicar, né, fazerem sessões com os espíritos. As mais conhecidas, acho que são as irmãs Fox, né, que faziam ali essas sessões e diziam se comunicar, né, com os espíritos através de batidas. Também tivemos aí o desenvolvimento de terapias alternativas, inclusive incluindo hipnose, né? Então foram acontecendo ali várias propostas, vários testes, várias descobertas nesse sentido de deixar a nossa mente em estado de transe, que daí foram se surgindo esses termos, né, inclusive. Então era utilizado aí esses termos de transe, estado alterado, de intuição profunda, que era ali algo sendo desenvolvido e mais tarde, inclusive, estudado como forma, né, de acessar certas memórias reprimidas. E até hoje é muito utilizado, inclusive, para relembrar de vidas passadas, né, caso você acredite em vidas passadas. E também não só de uma maneira como acessar vidas passadas, mas também de uma forma aí para a gente conseguir entender traumas que surgiram na própria infância, né, coisas que nós não lembramos por sermos muito pequenos. E nós também temos 5 pontos negativos, tá bom? Sobre os trânsitos de Netuno em Peixes. Então, nada é só flores, né? Todo posicionamento tem a sua luz e a sua sombra. E começando com o primeiro, aqui Netuno rege a ilusão. E em Peixes, isso pode gerar crenças coletivas distorcidas. Muitas seitas religiosas radicais surgiram, disseminação de fake news e teorias da conspiração. A sociedade em si já tem essa propensão, né? Digamos assim. Então, alguns exemplos, né, de situações que aconteceram nessa época foi o próprio Adventismo, né, que aconteceu ali dentro desse período, se eu não me engano, em 1843, tá? Esse movimento que foi chamado de o Grande Desapontamento, porque houve ali, né, um líder religioso que foi lá e citou que Jesus iria voltar. Muitas pessoas acabaram vendendo as suas casas, vendendo os seus bens, se desfazendo dos seus bens materiais, né? Talvez como uma forma ali de alcançar um certo estado de transcendência e esperaram ali o arrebatamento que não aconteceu. Então, quando isso acabou acontecendo, foi chamado, denominado do grande desapontamento, né? Mas depois ainda vieram muitas seitas, né? Muitas comunidades criadas após esse acontecimento. A gente também teve aí uma máscara caindo sobre o espiritismo moderno, né? Que foi o que aconteceu ali após um certo momento que começou a aparecer essas sessões, né, de conexão com os espíritos, e que em vários momentos foi feito ali investigações referente a essas sessões, onde foram provadas ali, né, os farsantes que faziam as batidas, né, dessas sessões espíritas. Então tinham batidas combinadas, fios invisíveis, bonecos fantasmagóricos, né? Então era tudo uma grande farsa que acontecia, né? Não podemos dizer que todas, mas talvez milhares delas, né? Milhares de pessoas se aproveitavam muito da fé que as pessoas começaram a colocar dentro do espiritismo, né? Também foi um grande crescimento dessa época, né, da pseudociência, de terem muitos charlatões que utilizavam curas espirituais, né, elixires que traziam cura, e várias denominações desse sentido, se utilizando realmente da fé das pessoas, da crença das pessoas, se utilizando muito ali das crenças, né, das pessoas, com promessas de curas milagrosas que de fato não aconteciam, não tinham nenhum embasamento científico, certo? E a questão, gente, não é nem você crer nisso. A questão é que Netuno em Peixes traz charlatões à tona. São pessoas que têm um entendimento da fé de uma pessoa, têm um entendimento da crença de uma pessoa e se utilizam dessa fragilidade, dessa vulnerabilidade dessas pessoas em específico para se beneficiarem disso. E os próprios jornais também não ficavam muito atrás disso, né? A mídia em si estava muito de se utilizar, né, de mentiras, de notícias exageradas. Então, era utilizado muito a mentalidade, a crença e o imaginário das pessoas para conseguir exagerar as coisas. Peixes, ele tem muito isso, né? Então, eu prometo, mas eu não entrego, né? Eu aumento uma situação, mas não foi bem assim que aconteceu. Então, essa simbologia de Netuno em Peixes acaba aqui, né, pegando muito na sociedade em si, né, na sociedade no geral.
Em segundo ponto, houve uma crise de consumo de ópio, né? Vemos uma epidemia global de ópio e um aumento de uso de drogas e álcool como fuga da realidade. Nessa época já era bem comum, né? As pessoas fumarem muito, beberem muito, e isso começou a ter uma maior consciência agora com a nossa geração, por conta de vários posicionamentos astrológicos que nos levaram aqui a ter uma maior consciência sobre o cuidado com o nosso corpo e ao consumo de álcool, né? Ao consumo de fumos. Se vocês quiserem, eu até trago um vídeo específico sobre isso, é muito interessante, tá bom? Entender como esses posicionamentos astrológicos foram mudando ali ao longo do tempo e trazendo aqui essa consciência pra gente na atualidade, né? Que a gente tá vivendo, assim, uma era muito de grande crescente na preocupação com a saúde, né? Virou um símbolo de status você malhar, você ser preocupada com o seu corpo, você se alimentar bem, né? Então é bem interessante a gente entender como é que acontece essa transição, mas fato é que hoje em dia a gente tem essa maior preocupação com isso. E também se tem muito um pensamento, gente, uma vez, eu não lembro quem que me falou isso, tá? Mas eu lembro que eu achei isso realmente muito curioso e faz muito sentido se você parar pra analisar. Mas foi uma pessoa que me falou isso uma vez, em uma festa que eu estava. Porque vamos lá, gente, prestem atenção. Pra galera que nasceu aí no período de 1900, né, até um pouco antes, consegue lembrar muito bem que antigamente os caras, né, as pessoas, normalmente os homens, né, que eram bêbadas, as mulheres que eram bêbadas, né, que utilizavam, né, de álcool diariamente, já começa por aí. O primeiro ponto é, o álcool era utilizado diariamente. Então não existia, festinha do final de semana, social do final de semana, era praticamente todo santo dia as pessoas iam nos bares. Em cada bairro, em cada esquina, existia um bar. Não existia mistura alcoólica, era pinga pura no copo, o álcool ali, né? O uísque, seja lá o que for, o licor, era o álcool puro na dose. Sempre foi assim. Depois de uns tempos pra cá, talvez com essa maior conscientização perante a saúde, perante o corpo, foi começando a surgir as misturas. Então, uma pequena dose de álcool para um copo grande, o resto você enche de gelo e o resto do copo você preenche com refrigerante, com um suco, com um energético. Então, a dose de álcool, ela é mínima e ela é misturada, né? Não que ainda não faça mal, não que ainda não continue fazendo mal para o corpo humano, mas a conscientização melhorou assim 100% e a forma como nós consumimos também. E consequentemente, a frequência, né, como eu disse antes, era diariamente. Hoje em dia, a maioria, pelo menos, é socialmente. Mas o problema é que épocas de Netuno em peixes falam sobre as pessoas se utilizarem, né, de álcool, de fumos, de qualquer outro tipo de drogas ou substâncias para lidarem com a realidade, para se anestesiarem. Anestesiarem seu corpo, sua mente, suas preocupações, né? O peixes mal trabalhado, ele é um signo que busca por certos tipos de dopamina para que ele não precise lidar com a realidade da forma que ela é. Então, quando eu falo dopamina, gente, eu falo coisas simples também. Então, eu estou muito acima do peso, não estou feliz com o meu corpo, não estou satisfeita com os meus resultados, com a minha dieta. Então, como forma de dopamina, eu me recompenso ali com um açaí, né, cheio de açúcar, porque é uma forma de me sentir feliz. Então a crescente de pessoas que, né, ficavam alcoólicas era enorme, de pessoas, né, que já começavam a fumar ali desde os seus 12 anos de idade, era enorme também. Fora que era muito comum você, inclusive, ver celebridades que sempre estavam ali consumindo drogas, né? Celebridades, por quê, pessoal? Eu falo celebridades. Netuno em Peixes fala sobre os artistas. Inclusive, em época de Netuno em Peixes, é muito comum que os artistas ganhem foco por algum determinado motivo. No nosso caso atual, a gente teve a Fernanda Torres entrando muito no destaque, vários artistas, influenciadores surgindo da internet, né, que veio assim uma leva de artistas, desculpa pessoal, que vieram de uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, né. Tivemos também o caso do Piriri, né, que aconteceu aí há alguns meses, e inclusive no eclipse em peixes, né, já falei isso sobre os nodos lunares aqui no canal. Então, em 1847 a 1861 foi uma época em que talvez esses artistas também foram pessoas influentes, né, que acabavam tomando essas substâncias e, consequentemente, influenciando massas, e isso começou a se tornar um símbolo de status, você beber, você fumar, e fazendo isso como forma, né, de se sentir mais próximo desses artistas, desses influenciadores, cantores da época, tá bom? Nós também temos aqui o terceiro ponto do gráfico. Netuno em Peixes está associado a pandemias, né? Então ocorreram surtos de cólera, e esse trânsito pode coincidir com períodos de vulnerabilidade sanitária, tá bom? Então nós tivemos, né, vários surtos de cólera nessa época, nada muito parecido com a pandemia. Na verdade, gente, quando a pandemia surgiu aqui no mundo inteiro, né, o que aconteceu foi muito um trânsito parecido com a época da peste negra, tá bom? Então, aqui coincidiu de termos um Netuno em peixes e outros trânsitos favorecendo, tá bom? Mas, consequentemente, também já tem essa propensão, essa simbologia, né, de passarmos por períodos de pandemias.
Então, esses surtos de cólera aconteceram principalmente na Índia e foram se espalhando ali pela Europa e pelas Américas, né? Também tivemos casos de surtos de tuberculose também. E foi uma época onde as pessoas começaram a entender melhor a importância da higienização, né, das mãos, de tomar cuidado ali com a transmissão dessas doenças. E por conta disso, foi uma época também que as vacinas ainda eram muito limitadas. Gente, imagina, se as pessoas elas criticavam o entendimento de que a higienização era algo a se preocupar para que a gente conseguisse prevenir a transmissão de doenças, imagina colocar na cabecinha dessas pessoas que se existia uma importância na vacinação das pessoas da população no geral, né? Então, foi uma época também em que muitas comunidades religiosas criticavam demais a vacinação, não queriam, né? Esses polos conservadores guerreavam muito, né, da necessidade de vacinar e no entendimento religioso de que isso seria uma forma de tirar a purificação do seu corpo, digamos assim, né? Nesse conceito mais naturalista. Então, épocas de Netuno em peixes sempre vão ter guerras entre a fé e a ciência. Sempre. Por isso, inclusive, que é um momento em que a pseudociência cresce muito, né? Terapias alternativas crescem muito, porque é mais fácil para as pessoas entenderem que não precisa ter uma intervenção física, material nesse sentido, sabe? Nada novo também com o que aconteceu na pandemia. Quantas pessoas não queriam se vacinar, né? Então, se percebe que não tem diferença alguma do que aconteceu em 1847 do que aconteceu a partir de 2011, entendem? Em quarto lugar, esse trânsito pode criar figuras messiânicas e grandes decepções com promessas vazias. Então, isso daqui corrobora-se muito com todos os outros casos ali, né, de sessões espíritas que aconteceram, de vários charlatões aí fazendo essas sessões de forma extremamente controlada e organizada. Tivemos ali, né, o caso da grande decepção, né, que houve ali aquela promessa do arrebatamento, as pessoas vendendo suas casas, seus bens materiais, e consequentemente não aconteceu, né. Tivemos também vários charlatões de vários tipos de religião falando sobre curas espirituais, sobre elixires, né, fazendo promessas, das pessoas, né, tendo uma extrema crença aí nessa fé vazia, né, que esses profetas falsos realizavam aí para grandes massas. E em quinto lugar, nós temos aqui, né, Netuno dissolve os limites. E em peixes, isso pode levar a uma sensação coletiva de caos. As revoluções e mudanças sociais trouxeram instabilidade. A polarização da política e a crise existencial global geraram ansiedade coletiva. Então, pessoal, traduzindo aqui essa frase, nós temos Netuno dissolve limites. Então, para Netuno, Netuno é um planeta conectado com os nossos sonhos, conectado com o mundo espiritual de fato. Né? Então, para Netuno, tudo é possível. No signo de Peixes, que ele está domiciliado, você dobra essa simbologia. Então, em épocas de Netuno em Peixes, essa sensação coletiva de caos é muito estabilizada perante os objetivos dessa população no geral. Quais foram as principais revoluções aqui que aconteceram nesses períodos? Principalmente a abolição, né, que começou a surgir esses movimentos, várias religiões começando a surgir. Tivemos os primeiros movimentos em relação ao feminismo, né, em relação aos direitos trabalhistas, né, dentro da Revolução Industrial. Então, era uma época em que a humanidade estava revendo seus conceitos primários, certo? Revendo tudo aquilo que eles tinham construído até o momento. E não é nada novo em relação à nossa atualidade neste momento, né? Quais foram as revoluções que aconteceram na nossa época agora, de Netuno em Peixes, de 2011 a 2025? Nós tivemos a criação de um novo mundo, né, que seria a internet de fato, seria ali uma realidade alternativa, onde você pode se conectar com milhares de pessoas do outro lado do mundo, sem precisar falar a língua daquele povo, porque para isso temos o Google Tradutor que traduz tudo pra gente. Temos também o crescimento dessas mesmas ativações acontecendo agora dentro dessa realidade alternativa que pra gente seria a internet. Então, o feminismo crescendo na internet, pautas de discussão mental acontecendo na internet, o crescimento da comunidade LGBT, a hiperconexão com pessoas do outro lado do mundo e a desconexão com pessoas da nossa base familiar. Então, épocas de Netuno em Peixe são períodos em que as pessoas sentem esse sentimento de caos, esse sentimento de ansiedade coletiva, porque este Netuno dissolve esses limites. Tudo é possível. Eu posso ser um médico, eu posso ser um advogado, eu posso namorar com aquela pessoa, ao mesmo tempo que eu posso namorar com essa pessoa. Então, essa falta de limites, ela nos dá preguiça, muitas vezes, de nos posicionarmos. O signo de Peixes, ele tem uma certa dificuldade de viver este mundo idealizado na prática.
né? Então, ai, nossa, eu me apaixonei por uma pessoa lá do outro lado do mundo, ela fala esse idioma, eu gosto muito dela, mas eu vou ir atrás dela, né? Ou eu tenho esse medo. Então eu me fecho, eu tenho essa angústia. Será se vale a pena eu chamar ela pra conversar? Sabe? Será se vale a pena? Será se ela vai gostar de mim de fato na prática, no dia a dia, na convivência? Então, época de Netuno em Peixes traz esse sentimento de que, nossa, tá tudo mudando tão rápido e as coisas vêm e vão e mudam de uma hora para outra. Então, será se com essa escolha aqui eu serei feliz de fato, né? Então, o Peixes, né? O signo de Peixes, ele tem um pouco dessa dificuldade às vezes de conseguir acreditar um pouco em si mesmo, acreditar um pouco nas suas próprias escolhas também, sabe? Da mesma forma que temos a grande habilidade de conseguir co-criar qualquer tipo de realidade na nossa vida dentro deste período. Então, vai depender muito de como você tá conseguindo viver, né? A sombra ou a luz de Peixes. Em qual lado você está vibrando mais. E a gente percebe o quanto isso afetou principalmente a forma como as pessoas se relacionam, principalmente com a vinda da internet também, né? Então, as pessoas, elas muitas vezes têm medo de mostrar tanta vulnerabilidade, porque peixe, gente, é um signo que romantiza demais, muitas vezes, os relacionamentos, as pessoas no geral, né? Então, é uma época em que as pessoas, elas se sentem muito insatisfeitas quando aquilo não está sendo de fato, assim, um Romeu e Julieta na vida dela, sabe? O signo de peixes é muito namoradeiro, gente. É um signo que, por conta muito do romancismo, são pessoas que gostam do flerte, né? Que gostam ali de idealizar os parceiros, né? Gostam de pensar que sempre terá algo melhor para você conseguir encontrar como par romântico. O problema é a gente ter esse tipo de pensamento dentro de um contexto onde hoje, na nossa atualidade, nós temos a internet. Temos milhares de opções, milhares de aplicativos de namoros. Então a escolha para o signo de peixes acaba se tornando mais difícil ainda, né? Porque acabamos sempre entrando ali na idealização excessiva. Ainda mais, né, na era da internet. E também temos esse mesmo contexto, o mesmo pensamento, só que para os nossos objetivos pessoais, ao invés da vida amorosa. Então, são épocas em que as pessoas não sabem o que querem da vida. São pessoas, né, são gerações, são momentos históricos onde as pessoas conseguem enxergar possibilidades em tudo. Né? Então eu posso ir para a internet, ou eu posso ser lash design, posso trabalhar com manicure, que agora todas essas profissões dão muita grana, né? Segundo as profissionais. Eu posso ser confeiteira, eu posso ser médica, posso ser advogada, mas essa profissão ela precisa ter um sentido para mim também, um sentido de cunho mais espiritual, né, com maior propósito. São épocas em que as pessoas criam histórias para o seu negócio, né? Então tudo precisa ter uma contextualização, tudo precisa ser um teatro, tudo precisa ter um storytelling, né? Um objetivo maior, uma história ali para você conseguir envolver o público, para que as pessoas se afeiçoem com aquele objetivo de uma forma pessoal e particular junto com você, né? E isso é lindo por um viés, mas o extremo desse mesmo polo é horrível, né? Porque se gera uma ansiedade coletiva, se geram aqui pessoas que não conseguem tomar decisões profissionais práticas na vida, se geram pessoas que se formam em profissões de forma prática na vida e estão infelizes porque não desenvolveram o storytelling primeiro, o propósito primeiro, antes de irem se formar de fato. E agora a entrada de Netuno em Ares, eu acho que vai ser essencial para essa nova geração. Vai ser um momento onde as pessoas elas estarão mais objetivas, mais conectadas com o próprio ego também. Então eu quero, logo eu posso, logo eu consigo. Mas pelo menos, gente, essa indecisão coletiva de pessoas que chegam nos 30 anos e não sabem o que querem fazer da vida ainda, vai finalmente terminar, sabe? Então, imagina para quem tinha 30, 40 anos, quando Netuno entrou em Peixes, o quanto vocês podem estar sentindo uma certa estagnação, né? Poxa, eu já tô chegando aí nos meus 40, 50, 60 anos e eu não me sinto realizado. Porque, na verdade, não é que você não seja realizado, né, dentro do seu contexto de realização de vida, sendo uma ótima profissional de trabalho, né, um ótimo profissional de trabalho, ou sendo uma dona de casa, né? Dentro do seu contexto de realização, você é, sim, feliz. O problema é que é a questão da romantização que aconteceu muito nesse Netuno em Peixes, e também este é um Netuno que sempre gera essa ânsia dentro da gente, sabe? Essa questão de que eu poderia ter escolhido melhor, né? Eu poderia ter entendido primeiramente os meus propósitos, os meus ideais de vida, para então determinar um objetivo. Então a gente vai perceber que com a entrada de Netuno em Áries, as pessoas estarão extremamente práticas. Então, a ação e reação.
ação e reação. Eu executo, logo eu recebo um resultado daquilo e logo eu já vou pra próxima. Então, isso vai ser, obviamente, também vai trazer muita impulsividade, muita ação coletiva sem planejamento, né, que seria essa sombra também do Anthony Alves, mas ao mesmo tempo, gente, ai, vai ser um pouquinho libertador, sabe? Vai ser um respiro para a humanidade, sabe? Esquece realidades alternativas. Para de sonhar e idealizar todas essas áreas da sua vida, porque nada será perfeito como você gostaria que fosse. Tá bom? A gente está vivendo na matéria, na realidade, e isso é bem diferente na prática. Então agora vamos ver uma retrospectiva de Netuno em Peixes dentro dos nossos tempos atuais, pra gente conseguir fazer essa comparação, esse comparativo. Então, o nosso Netuno em Peixes entrou aí de 2011 até 2025, né? Como eu falei, ainda esse ano ele vai retornar ainda para Peixes, depois que ele entrar no movimento retrógrado lá em outubro, né? Mas vamos ver então os cinco tópicos positivos desse posicionamento. O primeiro, nós temos o crescimento massivo do interesse por astrologia, por tarô, meditação, yoga e espiritualidade no geral. As pessoas começaram a buscar respostas internas e a questionar religiões tradicionais, o que é muito interessante também, preferindo práticas mais individuais e intuitivas. Gente, isso é muito lindo, né? A gente percebe essa crescente aí dentro da nossa sociedade agora. É muito interessante, sim. Eu, como astróloga, né? Vejo o quanto as pessoas são extremamente preconceituosas com quem foge da sua realidade, né? Com quem foge ali dos seus costumes, da sua religião, da forma como você foi criado e idealizado para essa religião também. Na nossa era de Netuno em Peixes, nós já temos os cinemas, já temos os filmes, então o entretenimento se tornou mais envolvente, mais sensorial, né? A gente também teve aí um boom dos serviços de streaming. Então, época de Netuno em Peixes sempre tem uma crescente da comunicação, do acesso das pessoas à arte. Então, os streamings foram uma dessas criações que aconteceram neste período, né? Então, a gente teve primeiro a criação da Netflix, tivemos outros streamings depois disso, né? Baseados ali na mesma experiência. Tivemos aí a popularidade de filmes e séries sobre realidades paralelas, como o próprio Stranger Things, né, da Netflix, e A Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Então, o surgimento aí, né, dessas realidades alternativas, né, que eu já falei sobre Netuno em Peixes, sendo colocada ali, né, como arte, né, como uma forma de entretenimento. E também a sociedade passou a discutir abertamente sobre temas como depressão, né, ansiedade, saúde emocional. Terapias alternativas ganham mais espaço e houve um uso aí de avanços, né, de substâncias psicodélicas controladas para tratar estes distúrbios psicológicos. Então é um fato que a internet abriu uma margem, né? Ela abriu portas para um mar vasto e amplo de comunicação, de abertura de pautas, de entendimento da mente e de como a mente, inclusive, absorveu a criação da internet ao longo desses anos, certo? Como que as pessoas começaram a se comportar dentro das redes sociais, como que isso afetou a nossa mente, a nossa produtividade, a nossa saúde mental e emocional em relação a isso. É aquilo que eu mencionei, né? A alta conexão com pessoas infinitas de qualquer área do mundo, enquanto a gente tem uma desconexão com a nossa sociedade no presente, no dia a dia. A nossa mente foi algo que adoeceu muito ao longo desses anos, principalmente com várias ferramentas de automatização, né, a falta de prática de leitura, né, de leitura em livros físicos, fora de telas, né, fora desse aparelho que emana luz, né, que acaba mexendo com o nosso hormônio, né, que acaba alterando a nossa dopamina. A criação do ChatGPT, né, na primeira entrada de Plutão em Aquário, não sei se vocês se recordam, mas quando Plutão colocou o primeiro pezinho em Aquário, surgiu o ChatGPT. Depois ele retrogradou para Capricórnio, e ficou em Capricórnio um tempo ainda, e depois voltou para Aquário, que foi uma outra atualização do ChatGPT. então isso também abriu muitas margens aí, né, para muitas pautas na internet, abriu e abre e continuará abrindo por muitos séculos ainda, isso é algo que ainda vai ter muito pano pra manga pra gente ficar debatendo na internet. Do entendimento de que o ser humano está a cada ano pensando menos. Pensando menos, raciocinando menos, pesquisando menos, lendo menos, estudando menos. E, sinceramente, gente, eu não sou nem muito adepta a faculdades EAD, assim, eu acho que isso é um retrocesso, sabe, que acontece para nossa geração. Talvez se tivessem mais bolsas, sabe? Se não fossem esses valores absurdos para você conseguir fazer uma faculdade. Mas hoje é muito fácil você ir lá pagar 300, 200 reais, no máximo 500 reais numa faculdade EAD, e você acabar ali utilizando o ChatGPT para fazer tudo, né? Você estar refém ali de ferramentas que te dão respostas, né? Se não me engano, até tem um site que se você coloca a pergunta ali, né, inteira, você recebe, você paga uma mensalidade, se não me engano, e você recebe ali já a resposta daquela pergunta. Não me lembro o nome agora, né? Mas se você der um Google aí, copiar e colar qualquer questionamento de qualquer prova,
vai ter a resposta dessa questão. E não julgando quem faz isso, tá? A gente já fiz também. Mas o meu questionamento é aonde isso vai nos levar, né? E o próprio entendimento de que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde mental e cada vez mais consumindo substâncias controladas para regularização da mente, que deveria ser algo extremamente natural, é muito preocupante, né? Muito preocupante, e isso vem aí, né, de uma cadeia de situações, por vários acontecimentos e um boom tecnológico de uma forma muito rápida também. E não banalizando tudo isso, gente, eu sei que tem realmente pessoas que precisam tomar as substâncias controladas, que talvez no passado também precisavam tomar, mas que não era visto com esse olhar, né? Era difícil colocar na caixinha da pessoa, na cabecinha da pessoa, que aquilo era realmente necessário. Da mesma forma, gente, que o mercado de saúde é uma máfia, tá bom? Me desculpa falar, mas se você vai em qualquer lugarzinho fazer um check-up básico, a pessoa já quer te passar 1.500 vitaminas. Gente, esses dias, ano passado, final do ano passado, eu fui na ginecologista somente fazer um check-up normal, rotineiro, de mulher, e a mulher simplesmente me prescreveu 500 mil vitaminas, me deu algumas amostras grátis, me falou que eu deveria, né, comprar daquela marca específica. Obviamente ela deve receber uma comissão. E caso você não concorde com o meu pensamento, é só você assistir o filme Amor e Outras Drogas, tá bom? Que isso vai ficar bem entendível pra vocês. E, gente, assim, não tem motivo algum pra que eu tome vitaminas, pra que eu tome esses remédios que ela me passou. E simplesmente é porque realmente está socorrendo uma banalização da saúde no geral, sabe? De você acabar tomando várias substâncias e várias vitaminas, a própria suplementação pra quem pratica academia também, que para você sempre conseguir alcançar aquele determinado corpo específico, você precisa tomar essa vitamina, e esse whey, e essa creatina. Todo o excesso causa danos. A mesma situação para quando nós vamos fazer uma consulta. É uma consulta, às vezes, né, de um tratamento psicológico, uma terapia, uma psicanálise, ou qualquer situação desse sentido, e acabam receitando muitos remédios para ansiedade e para não sei o que mais. Eu vejo muito isso por vários relatos de clientes meus, né, de pessoas que estavam tomando doses absurdas de vários remédios para tratamento psicológico que não precisava e que, inclusive, tiveram ali muitas sequelas por conta disso. Meu próprio namorado também foi uma pessoa que fez um tratamento psicológico em uma época da vida dele, tomava vários remédios para ansiedade e para outras situações que ele não precisava. Que ele não precisa, ele é uma pessoa normal, gente. Eu olho pra ele, é uma pessoa normal. Tem suas preocupações como qualquer outro adulto na vida, tá bom? Um próprio exemplo disso são os autodiagnósticos, né? E um outro exemplo seria o TDAH. Quantas pessoas não ficam diariamente na internet, ai, meu TDAH não sei o quê, né? Ai, meu TDAH não sei o que lá. Primeiramente estão atraindo isso para a própria vida, né? Estão atraindo esse tipo de distração mental para a própria vida, acreditam que serão assim pro resto da vida. A nossa mentalidade, gente, ela é literalmente um muro para qualquer tipo de situação que você queira expurgar da tua vida. Então, assim, essa crescente de pessoas realizando um autodiagnóstico sem ir num profissional adequado da área e, consequentemente, banalizando, inclusive, esse tipo de diagnóstico. E também temos a vergonha da profissão, né, gente? Nem todo médico é médico. Da mesma forma que nem todo astrólogo é astrólogo. Então, nem todo advogado é advogado, né? Então, ponto. Não se tem o que se discutir. Em quarto lugar, o mundo viu uma forte onda de ativismo voltado para causas humanitárias de direito LGBTQIA+, feminismo, consciência ambiental e a internet ajudando aqui, né, a propagar essas pautas globalmente, despertando aqui mais empatia e senso de coletividade, e isso foi algo muito positivo, né, nessa passagem de Netuno em Peixes, e pro nosso entendimento de que isso sempre ocorreu, essas pautas sempre ocorreram, né, então, antes era tudo muito mascarado dentro da sociedade, e a internet foi um meio muito necessário aí nesses últimos anos, para que a gente conseguisse, inclusive, conscientizar melhor as pessoas, para fazer as pessoas terem acesso à informação de forma mais imediata, que foi um meio onde essas pessoas, essas comunidades que estão engajadas em milhares de pautas, né, e de milhares de objetivos específicos e particulares, conseguissem se encontrar com mais facilidade. E de utilizar isso como uma ferramenta de comunicação, de uma ferramenta de protesto, né? Então, como diz ali, né, no final desse tópico, esse despertar dessa empatia, né, dentro da sociedade, empatia pelo outro, empatia pela sua realidade, né? Quantas pessoas hoje não contam fatos e situações particulares que aconteceram em suas vidas particulares, que conscientizam outras pessoas, né? Da mesma forma que hoje, de uma forma mais tradicionalista, mais conservadora, os pais trocam muitas dicas um com o outro em relação à criação de filhos, em relação a situações que aconteceram, né, com suas filhas, com seus filhos, para que outros pais também tomem cuidado, tomem esse discernimento para proteção dos seus filhos.
Então, esse senso de coletividade, com certeza, nessa era da internet, né, foi algo que ficou muito marcado. E por último, peixes está associado ao respeito pela natureza e seres vivos. Durante esse período, houve uma grande adesão ao veganismo e vegetarianismo, além de movimentos ecológicos que ganharam força com empresas focadas em sustentabilidade e consumidores mais conscientes. Isso é um fato, gente. Se a gente pegar lá em 2017 até, já estava com Netuno e Peixes, tá? Era muito comum você entrar numa empresa, tinha as impressoras, né? As pessoas utilizavam cadernos. Você escrevia no caderno, a gente imprimia muitas folhas, né? Então, em 2017 ainda se tinha muito esse movimento de se utilizar ali muito papel, né? De não se preocupar muito com esse consumo excessivo e às vezes, né, dentro da nossa contextualização atual, que tudo é digital, tudo é nas notas, né? Não se precisaria tanto. Então, isso foi uma crescente muito interessante. O próprio selo que muitas empresas hoje adoram querer ter ali escancarado no LinkedIn, o Planet Passionate, né? Então, isso foi se gerando um grande engajamento dentro das empresas, né? Então, hoje em dia, se você entra numa empresa, a maioria pelo menos, não tem mais impressora, não existe mais impressora. No máximo uma ou duas ali para você imprimir algo realmente primordial, né? O resto é tudo digital, é tudo ali pelo e-mail, né? Tudo nas notas, nos docs. Muitos processos burocráticos, inclusive de cartórios e de outros estabelecimentos, né, do estado, começaram a se tornar totalmente digitais. Então essas aqui foram algumas das passagens, né, interessantes de Netuno em Peixes, positivas, né? Então todo posicionamento tem a sua luz e a sua sombra. Inclusive, gente, esse primeiro tópico que eu mencionei aqui, sobre as pessoas estarem preferindo práticas mais individuais e intuitivas, e mais práticas no dia a dia, né? Então, de você poder vivenciar aquela espiritualidade na prática diariamente. A astrologia é um belo de um exemplo, né? Então todos os dias a gente vê nosso horóscopo, todos os dias a gente quer entender o simbolismo, né, daquele planeta, daquele trânsito, mas isso daqui também é muito correlacionado com a entrada de Plutão em Capricórnio lá em 2008, se eu não me engano, tá? Porque um Plutão entrando em Capricórnio é literalmente as pessoas querendo fazer a diferença na prática, no dia a dia. Não só com a sua autoespiritualidade, mas com os outros também. Então, resumidamente, as pessoas, principalmente que nasceram agora nessa nova geração com Plutão em Capricórnio, são pessoas que elas vão vivenciar a sua espiritualidade e a sua bondade na prática. Então, ao invés de eu me associar a uma religião, me associar a uma igreja, eu vou todos os dias nesse abrigo fazer esse trabalho voluntário, porque é nesse tipo de ação que me faz me conectar mais com o Deus de verdade, né? Então, a ação espiritual na prática, com o intuito espiritual de forma prática e diária, né? Então, tudo na astrologia também é muito correlacionado com outros posicionamentos do céu do momento, tá bom? E agora vamos ver aqui 5 tópicos negativos sobre Netuno em Peixes. Primeiro, a desinformação se espalhou de forma desenfreada, principalmente com o crescimento de redes sociais. O mundo passou a viver a era do pós-verdade, onde crenças e emoções muitas vezes superam fatos concretos. Teorias da conspiração, negacionismo científico e manipulação de informações cresceram exponencialmente. E como eu falei, né, na primeira passagem de Netuno em Peixes que a gente estava estudando agora mesmo, as pessoas sempre ficam muito suscetíveis à manipulação. E sempre vai ter ali algum grupo, né, de pessoas que vão se utilizar da fé da massa no geral para conseguirem aí se beneficiar dessa vulnerabilidade, se beneficiar aí da fé cega, né, que muitas pessoas podem carregar. E com a crescente ainda da internet, isso ficou muito maior, né? Qualquer pessoa pode hoje abrir a câmera no celular e publicar um vídeo editado no próprio celular e passar qualquer tipo de informação e colocar caraminholas nas cabeças das pessoas de forma muito rápida. E como eu disse, as pessoas estão cada vez mais pensando menos. Então, é fácil para mim eu abrir meu celular, eu ir lá receber essa informação e eu não tratar aquilo como uma fake news e já decidir que é verídico, porque eu também penso da mesma forma, eu creio da mesma forma. Então, se eu tenho afinidade com esse pensamento, então isso é verídico, né? O segundo tópico seria muitas figuras políticas e movimentos que prometeram mudanças e acabaram gerando frustrações coletivas. Governos foram idealizados e depois criticados, e houve uma crescente de sensação e instabilidade política, tal qual na outra era. E a própria política mesmo, principalmente aqui no Brasil, começou a se tornar um belo teatro, né, pessoal? Venhamos e convenhamos. Porque tudo se trata de torcidas. Essa é a questão. Então não é necessariamente pelo que está sendo prometido ou pelos resultados daquele governo, mas sim pela performance que aquela pessoa conseguiu entregar dentro dos momentos de eleições, né? E, a busca, né, por fuga da realidade,
volta a ser pauta. Como eu falei, né, no outro período de Netuno em Peixes, a gente teve as drogas, o álcool, né, as doses, que as pessoas tomavam as doses. Então, essa vontade das pessoas de se desconectarem da realidade e de se anestesiarem com várias situações ali de drogas, de álcool, de fumo, como forma de se desconectar da realidade como ela é de fato, já que o signo de Peixes, na sua sombra, ele não consegue lidar com a realidade. E, dentro desse período agora, contudo, o consumo de drogas foi substituído por vícios digitais, né, que não é nenhuma novidade, como redes sociais e pornografia. Cresceu, gerando um impacto na saúde mental e na produtividade global. Né? Então, todo o período de Netuno em Peixes, ele sempre vai pegar nos vícios da população. O signo de Peixes, ele fala sobre os nossos vícios, assim como o signo de Escorpião. Então, são dois arquétipos que mexem muito com temas que nós somos reféns, muitas vezes, né? Aqui é uma forma de nós conseguirmos alimentar mundos idealizados e vontades e desejos nossos com esses tipos de realidades alternativas, já que nós não conseguimos vivenciar isso na prática. E, inclusive, gente, os próprios streamings fazem muito isso, né? Às vezes a gente fica tão imerso, né, dentro das séries. Vai lá e faz uma maratona, uma semana inteira assistindo uma série, se desconectando da realidade de tal forma. Acorda, vai ver série, vai comer, volta pra série, vai dormir e acorda no dia seguinte, faz a mesma coisa, né? Então isso também é uma forma de se anestesiar aí da realidade como ela é. E em quarto lugar, tivemos aqui, né, Netuno em Peixes, está ligado a epidemias, como já falamos, e a maior crise sanitária desse período foi a pandemia do Covid-19. Então esse tema aqui eu já sinto por encerrado, né? Já mencionei bastante. E em quinto lugar, temos Netuno dissolve fronteiras. E isso gerou um sentimento de confusão e falta de propósito por muitas pessoas. Durante esse período, crises existenciais tornaram-se comuns e a sociedade passou a viver um estado de constante incerteza sobre o futuro. Já mencionei bastante isso no tópico anterior também. Então, as pessoas estão constantemente sonhando com outras realidades, sonhando com algo melhor, e, consequentemente, estão a todo momento carregando uma incerteza no peito sobre o que de fato elas querem, do que de fato elas vão realizar e materializar na prática. E agora a gente vamos entrar aí na retrospectiva de Netuno em Áries, que aconteceu de 1861 a 1875. E esses daqui são 5 tópicos positivos sobre esse posicionamento, essa passagem, né, desse planeta dentro da constelação deste signo, tá bom? Então, o primeiro tópico seria: Netuno em Áries impulsiona um forte desejo de mudança e inovação. Durante sua última passagem, houve avanços da unificação da Itália e da Alemanha, demonstrando um espírito de renovação e política social. Então, gente, épocas de Netuno em Áries, como vocês podem pesquisar dentro desses dois acontecimentos, sempre trazem uma necessidade do povo de se unir em relação aos seus ideais. Então, é uma nação que se unifica após um período de luta, inclusive, né? Então, isso pode acontecer e nos próximos anos a gente pode ver que talvez muitas guerras possam se encerrar, graças a Deus. Então se tem aqui um pioneirismo político e militar com uma intuição de criar um novo império. O problema é o antes desse processo, né? Mas a gente pode ver muitas diferenças, muitas renovações na forma como a sociedade é distribuída atualmente. E a própria abolição aí da escravidão lá nos Estados Unidos, né, que aconteceu em 1865, foi um grande exemplo nesse sentido, que ecoou o mundo todo e, consequentemente, todos os outros países começaram também a seguir esse exemplo, né, de fato, e, consequentemente, aí atingiu esse nível mundial. E esse forte desejo por mudanças e inovação seria exatamente na área tecnológica, tá bom, pessoal? Então, nesse período, foi um momento em que começaram ali a eletrificação, também a telegrafia e ao desenvolvimento ali de motores combustíveis, né? Bem ariano, essas simbologias, inclusive. Porque a ação de Marte dentro do desenvolvimento de inovação cai sobre Netuno, que é esse acesso da população à maior comunicação, ao acesso artístico também, como eu falei lá sobre os streamings, né? Então é um período de início de novas comunicações, de novas formas de comunicações. O que vocês acham que vai ser agora nesse novo período de Netuno em Ares? Em segundo tópico, a gente tem aqui, né, um período de romancismo heróico e expansão de movimento artístico inovador. Então, em época de Netuno em Peixes, como a gente mencionou lá atrás, se tinha muito um romancismo no ar, né? Muitos livros que foram escritos, né, livros de romance, e aqui a gente já parte mais para um romancismo mais heróico. Então, os escritores abandonam, né, esse romancismo idealizado e começam ali a escrever obras onde as pessoas enfrentam as verdades nuas e cruas da vida com muita coragem e assertividade, mostrando muitas vezes desigualdades sociais, né? Conflitos sociais e dilemas morais.
Então as obras eram muito pautadas muitas vezes em romances militares, inclusive, né? Que se tinha o herói, que era um guerreiro idealista com seus próprios princípios, e a sua amada, né, normalmente ficava lá na sua cidade enquanto você ia pra guerra, e se tinha ali a idealização desse romance à distância, inclusive. E a impressão se moderniza, né? É uma época que os jornais, os livros, as revistas, todos esses meios de comunicação, eles acabam se expandindo muito e acabam se popularizando para que as pessoas conseguissem ter maior liberdade de expressão, consequentemente, tá bom? Porque Netuno, ele carrega esse simbolismo, né, da arte sendo utilizada como forma ali de trazer uma simbologia para alguma situação social. No terceiro tópico, Ares traz a força do pioneirismo, e Netuno adiciona um toque de idealismo. E isso pode favorecer o surgimento de líderes transformadores que guiam a sociedade para mudanças mais progressistas e justas. Então aqui nós tivemos nesse período, né, o Abraham Lincoln, que foi ali o presidente dos Estados Unidos na Guerra Civil, que inclusive defendia ali, né, a abolição da escravidão. Também tivemos Giuseppe Garibaldi, né, que foi uma pessoa que atuou ali na unificação da Itália. Então, na época, né, foi esse líder militar que trouxe assim essa ideia revolucionária. Nós também tivemos o Victor Hugo, né, que foi o escritor que realizou ali da obra Os Miseráveis, que eu já mencionei aqui anteriormente. Então, gente, muitas vezes, épocas de Netuno em Ares, não necessariamente teremos guerras, tá bom? Apesar de ser quase impossível. Mas a questão é que muitas vezes podemos utilizar a nossa palavra, né, as nossas ideias, como nossas espadas, ok? Em quarto lugar, nós tivemos aqui novas táticas militares e tecnologias, como o telégrafo e os rifles modernos da Guerra Civil Americana, o desenvolvimento ali de armamento, de novas armas, de novas formas de comunicação, então de fazer a população em si ter acesso à autoexpressão, à liberdade de expressão. E, em quinto lugar, novos movimentos espirituais focados na autoexpressão e em práticas ativas, como no crescimento da yoga, do mindfulness e das terapias alternativas, com um tom mais independente, né? Então, de não necessariamente você se vincular a uma igreja, você se vincular a uma ideia, a uma religião específica, para você conseguir se espiritualizar, né? Em épocas de Netuno em Ares, eu sinto que são momentos onde a população aprende a desinflamar seu ego para se conectar com o espiritual. É muito sobre isso. E para os tempos atuais, o que podemos esperar positivamente desse Netuno em Ares? Primeiro, é um espírito pioneiro e revolucionário. Então, no futuro, podemos esperar novas revoluções tecnológicas e sociais. A expansão da arte, como eu já falei, e da cultura inspiracional. No futuro, podemos ver novas ondas artísticas que misturam coragem e espiritualidade. Lideranças visionárias e carismáticas, tal qual no passado, né? Então, o surgimento de novos líderes transformadores, e vamos concordar que estamos precisando. Progresso da ciência e tecnologia militar. Então, no futuro, esse trânsito pode acelerar inovações científicas em áreas como exploração espacial e, obviamente, inteligência artificial, que já não é de hoje, né? E, por fim, espiritualidade ativa e empreendedora. Então, surgimento ali de novas religiões, certo? De novas práticas de espiritualidade. Então, terapias alternativas com um tom mais independente. E essas pessoas querendo fazer parte de um todo, né? Desenvolvendo a sua espiritualidade de uma forma não necessariamente a se relacionar com igrejas, ok? Ao mesmo tempo que muitas pessoas vão querer trabalhar na prática com aquilo que estão pregando, digamos assim, tá bom? E, negativamente, o que, é que vamos esperar sobre Netuno em Ares? Conflitos e guerras motivados por idealismos. No futuro, esse trânsito pode coincidir com conflitos baseados em ideologias extremistas, tá bom? Então, são momentos onde as pessoas estão muito conectadas com aquilo que nós acreditamos, e é isso e ponto final. E nada tira isso da minha cabeça. Então, resumidamente, eu tenho as minhas ideologias, eu acredito nisso, e eu utilizarei todas as armas que eu tenho ao meu alcance para conseguir defender estes ideais a qualquer custo. Essa é a questão de Netuno em Ares, entendeu? Radicalização de movimentos sociais. Então, isso pode aumentar a polarização, tornando debates políticos e sociais mais inflamados. Né? Então, a questão das torcidas, como eu mencionei, inclusive. A falta de planejamento em inovações. Então, no futuro, pode ser um alerta para o uso responsável de novas tecnologias, como a inteligência artificial e a biotecnologia. E também, por último, teremos a instabilidade emocional e impulsividade coletiva. Esse trânsito pode gerar picos de ansiedade, crises existenciais e um sentimento coletivo de urgência. Enquanto em épocas de Netuno em Peixes estávamos estagnados, muitas vezes por idealismo excessivo, em épocas de Netuno em Áries teremos que arcar com as consequências dos nossos atos. Essa é a questão. Então, a gente vai estar com a metralhadora assim, atirando pra todo quanto é lado, e o que der certo, a gente vai, entendeu? É aquilo que eu mencionei da ação versus reação. Então, eu penso, logo quero, logo executo, logo colho os meus resultados. Isso, por um lado, é positivo, mas o seu extremo, e sempre teremos os extremos de todos os posicionamentos, traz esse tipo de sensação.
Então, para finalizar aqui o nosso pensamento sobre Netuno em Áries. Na astrologia, nós sempre teremos um planeta regente do trânsito. Então, assim como nós temos o planeta regente do signo, então Áries é regido por Marte. Nós também temos a simbologia de um trânsito estar sendo regido por um regente. Ou seja, o trânsito de Netuno em Áries é regido por Marte, porque Marte rege Áries, pessoal. Então, resumidamente para vocês, o que vai acontecer? Dentro desse período de Netuno em Áries, nós vamos presenciar milhares de tipos de contextos em relação a todas as simbologias de Áries que nós acabamos de estudar. E isso vai depender de em que signo o planeta Marte está transitando no zodíaco, ok? E este é um planeta que, para percorrer todos os 12 signos do zodíaco, ele leva 2 anos aproximadamente. E quando está ali no seu movimento retrógrado, ele leva pelo menos uns 6 a 7 meses, tá bom? Dentro desse signo. Então, em cada período do Marte transitando por cada signo, nós teremos simbologias diferentes, ok? Então, para vocês conseguirem ter uma maior noção, é sempre interessante a gente olhar aonde que está o regente desse trânsito de Netuno em Áries. Então, quando Marte estiver domiciliado em Áries, transitando por Áries, nós temos uma ação impulsiva, né, e imediata. Então serão períodos de explosões de conflitos, guerras ideológicas e físicas, inclusive. Também pode ser um momento excelente para iniciar movimentos espirituais e combativos e lideranças inspiradoras, projetos que você gostaria de lançar, muito interessante. E fico alerta para esse movimento também da impulsividade sem clareza, sem planejamento, né? Então, colapsos por excessos de ação sem reflexão, ok? Quando Marte estiver transitando por Marte em Touro, teremos uma ação mais lenta, né? Porém mais teimosa, contanto mais planejada também. Então é muito bom. Então, conflitos são relacionados a valores, dinheiro, território e segurança. A espiritualidade pode ser voltada para o corpo e para o prazer, né, de uma forma mais material, como o próprio Reiki, inclusive, né? E fico alerta para a resistência a mudanças e teimosias ideológicas, tá bom? Então, de você ficar ali discutindo persistentemente com aquela pessoa cujo tem uma ideologia, uma fé diferente da sua. Quando Marte estiver transitando por Gêmeos, teremos aqui uma ação comunicativa. Então, são conflitos verbais, guerras de narrativas e fake news. Períodos de discussões intensas nas redes sociais, inclusive, e a manipulação de discursos rasos. Pode ativar também um desejo aqui, né, por diálogos espirituais, né, então de você gostar de trocar muito sobre perspectivas de fé de outras pessoas, de outras religiões, e o ensino também, né, de várias culturas diferentes e debates sobre as suas crenças dessas culturas diferentes. Um alerta é o excesso de ruído mental e a superficialidade, tá bom? Já com Marte no signo de Câncer, a gente tem uma ação emocional, defensiva e passivo-agressiva, possivelmente conflitos ligados à família, territórios e patriotismo espiritual. Pode aumentar aqui movimentos religiosos voltados a tradições e fico alerta do ressentimento, né, da melancolia de Marte em Câncer. Então, decisões motivadas por feridas emocionais mal curadas. Já quando tivermos Marte em Leão, teremos uma ação dramática, carismática e criativa. Pode trazer líderes espirituais teatrais e heróicos aqui de causas populares. Favorece o movimento aqui da afirmação e do orgulho coletivo. E fica um alerta para o ego espiritual inflado. Salvadores carismáticos mais egoístas, tá bom? Quando Marte estiver passando pelo signo de Virgem, teremos uma ação organizada e crítica. Favorece as ações práticas, né, em nome da sua ideologia que você estará carregando naquele momento. Então, com espiritualidade, com serviço, ecologia ou saúde. Pode gerar confrontos por padrões de julgamentos morais e fica um alerta para a rigidez, excesso de perfeccionismo e exigência na pureza espiritual. Marte em Libra, né, quando estará exilado, a ação fica mais diplomática e defensiva. Pode indicar tentativas de pacificações de conflitos espirituais ou sociais no geral, momentos bons para alianças com riscos de hipocrisia ou passividade, e fica um alerta para acordos frágeis e conflitos adiados, tá bom? Marte em Escorpião, no seu domicílio noturno, a ação fica intensa, profunda e estratégica. Período de guerras silenciosas, revoluções ocultas, espionagem e manipulação energética. Favorece curas espirituais profundas e ativa karmas coletivos. Fica o alerta para vinganças, obsessões e guerras ideológicas subterrâneas, inclusive. Com Marte em Sagitário, a gente tem uma ação idealista, filosófica e expansiva. Então, no aumento de guerras ideológicas podem surgir, né, guerras religiosas ou culturais, movimentos espirituais com foco em liberdade e verdade, e fica um alerta para o fanatismo e a intolerância em nome das verdades maiores, tá bom? Marte em Capricórnio, quando está em exaltação, vai trazer uma ação mais disciplinada, estratégica e ambiciosa. Grandes realizações em nome de causas estruturadas, possíveis avanços espirituais com bases científicas e institucionais. Gente, eu nunca
Assim, nunca torcer tanto por um Marte em Capricórnio. Será se vai ser um momento onde nós conseguiremos provar a astrologia? Tomara que seja. E o alerta para o Marte em Capricórnio seria a sua frieza e instrumentalização de ideias para o poder. O Marte em Aquário seria uma ação mais revolucionária, coletiva, tecnológica. Então é um momento onde fortes movimentos sociais e rebeliões com base espiritual ou humanitária podem acontecer. Ativa inovações tecnológicas ligadas à fé e consciência. E fica o alerta para o radicalismo utópico e rebeldia sem causa. E por fim, o Marte em Peixes causa uma ação mais confusa, sensível e inspirada. Então é um momento onde a transcendência espiritual ativa a arte com paixão em movimento. Pode gerar ações em nome de sonhos ou ilusões, tá bom? Então tomem cuidado quando Marte estiver transitando por Peixes, para vocês não serem enganados muitas vezes, tá bom? Um alerta para o Marte em Peixes seria o escapismo, o sacrifício cego e a desorganização emocional, tá bom, pessoal? Então, é dessa forma que nós finalizamos este vídeo, tá bom? Gente, eu tô olhando aqui no cronômetro desta aula, está com quase 2 horas de duração. Eu vou acelerar esse vídeo, tem partes que eu preciso cortar também, mas eu espero que vocês gostem muito dessa super aula e do quanto o entendimento dessas simbologias pode ajudar vocês no dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham assistido até o final, chegado até aqui comigo. E em breve vocês receberão aqui no canal como esse Netuno em Ares afetará vocês, tá bom? Para cada um dos ascendentes. E eu acho que é isso, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu nome é Camila Bratz, me deixem aqui seus comentários para me ajudar no engajamento, seus comentários, suas curtidas, não se esqueçam de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.